viver, sinta-se à vontade em nosso meio. Aleluias. Quem quer avançar para novas conquistas? Então, coloque esse propósito no seu coração. A partir dessa palavra, eu vou avançar para novas conquistas. Nós vamos ler Josué capítulo 1, do 1 em diante. Josué 1, do 1 em diante. Avançando para novas conquistas. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se levantem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, que eu lhes daria toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e o oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado e eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Hoje a pastora leu esse texto, foi muito forte pela manhã. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados deles. Seja muito forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe der. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer tudo isso, lhe correrá bem e terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Aleluias. Curve a sua cabeça, querido, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, Pai, a palavra é tua, a direção é do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar e para ouvir, meu Deus, aquilo que precisamos para a edificação, para a transformação, para a mudança, para o rompimento, meu Deus, dos desafios das nossas vidas, Pai. Por isso, nessa noite, rogamos ao Senhor, meu Deus, que faça a tua vontade nesta igreja, neste prédio, neste lugar, em nossa vida, assim como a tua vontade, Senhor, é feita nos céus. Nos toca com essa palavra, que ela seja vida e poder dentro de nós, restaurando, transformando e, meu Deus, gerando fé, em nome de Jesus. Glórias. Amém. Amados, nós estamos diante de um quadro de uma morte e um desafio e uma missão. A grande questão é que quando Deus ordena para aquele general chamado Josué levantar e conduzir ao povo, aquele general estava abalado. Deus fala para um homem abalado se levantar e assumir a missão que foi dada para ele. Ele estava abalado porque tinha perdido o seu líder, o seu mentor. Moisés havia morrido. E geralmente quando a gente passa por alguma situação difícil, nós paramos de enxergar novos começos. Quando você passa por uma situação difícil, você acha que chegou o fim. E diante da situação difícil, dificilmente as pessoas conseguem ver um novo começo, ver uma oportunidade. E o que elas fazem diante dos momentos difíceis? Elas abaixam a cabeça. Então, infelizmente, nós às vezes permitimos que determinados acontecimentos trágicos em nossa vida anulem o nosso futuro. Muitas pessoas permitem que os acontecimentos trágicos que elas viveram anule o futuro delas. Mas existe um futuro à frente a seguir. E nós precisamos nos levantar das dores, das feridas. Precisamos nos levantar, das percas que nós tivemos.
que até doeram, que machucaram. E ver um novo começo, ver novos horizontes. Então Deus chega para um homem que estava abalado, que estava chorando. Eles choraram a morte de Moisés 30 dias. 30 dias chorando a morte de Moisés. Quando Deus viu que estava na hora deles encerrar aquele luto, Deus chega e diz: agora é hora de se levantar. Entenda, querido, a palavra de Deus diz que há momento para tudo. Tudo tem um tempo. O que nós não podemos é ficar preso a vida toda no mesmo tempo, preso a vida toda na mesma situação. Nós temos que romper com elas. Porque se a gente não romper com essa situação, nós não vamos avançar para as novas conquistas que Deus tem para nós. E não vamos cumprir aquilo que Deus já designou. Então diga-se comigo: eu preciso sair do luto, das decepções, das dores e me levantar para conquistar um novo futuro. Queridos, nossos sonhos envolvem pessoas. Nossos sonhos envolvem nosso trabalho, envolve o lugar que moramos, envolve a nossa saúde, envolve os nossos estudos, né? Se você tem algum sonho, pode ter certeza que o teu sonho vai envolver pessoas. O teu sonho pode envolver o teu trabalho, o teu sonho pode envolver o lugar que você mora, pode envolver a sua saúde, envolver os seus estudos e até outras coisas. Mas o que acontece quando algo negativo acontece em alguma dessas áreas? Como você reage quando é afetado alguma das áreas que o teu sonho depende delas? Há um tempo para tudo. Você pode chorar dias, pode chorar até meses, pode ficar frustrado dias ou até meses. Mas uma hora é necessário se levantar e entender que existem novas conquistas. Deus não nos criou para ficar preso em situações do passado. Deus nos criou para conquistar. E as promessas que Ele fez serão cumpridas mediante o nosso levantar e o nosso posicionamento. Então, querido, nessa noite, essa palavra, ela vem ao encontro do seu coração, porque é hora de você se levantar e ouvir o comando de Deus. Deus tem dado comando para pessoas, para elas se levantar daquela situação e falar assim: olha, já está bom, você precisa se levantar dessa situação, não dá para ficar mais tempo aí. E você, querido, precisa ouvir este comando nessa noite. Essa palavra vem em nossos corações, nos dando um comando para nos levantar e ouvir a voz de Deus e retornar ao curso da nossa vida. É hora de retornar o curso da sua vida. É hora de retornar ao propósito. É hora de retornar o curso da sua vida espiritual. É hora de se levantar e retornar o curso da tua caminhada com Deus. É hora de se levantar e ouvir o comando de Deus para obedecer o chamado que Ele tem para você. Novas conquistas dependem de nós ouvirmos os comandos de Deus. Novas conquistas dependem de ouvirmos o comando de Deus. Amém? Glórias. Então o verso 1 e o verso 2, nós temos uma mensagem central. É a mensagem de se levantar. Aquele povo estava vivendo um luto, né? Moisés era um líder querido, amado, e esse luto durou 30 dias. Realmente era um líder muito querido. 30 dias o povo lamentando, chorando pela perca de Moisés. Agora, querido, por mais longo que sejam as nossas dores,
Por mais longo que seja o nosso luto, que seja a nossa tristeza, ela tem que passar. Porque se ela não passar, aquilo vai se transformar numa ferida emocional. Ela vai se transformar numa depressão. O que é depressão? Depressão me ajuda, pastora, você que fala muito. É trazer o passado para o presente. Acúmulo do passado, né? Excesso de passado. Isso é depressão. Então, por mais longo que tenha sido, por mais dolorido que tenha sido, isso precisa passar e você precisa retornar ao curso da sua vida. Não cultive dor. As pessoas gostam de cultivar dor. Nos relacionamentos, o namorado termina com a namorada, ou a namorada termina com o namorado. Aí ele fica lá, cultivando dor, olhando para as fotos, chorando, né? Ouvindo música triste, cultivando a dor, dando força para a dor, está regando a dor. Se levanta. Ouça o direcionamento de Deus, o comando, né? Tem novos avanços para a sua vida. Amém? Querido, ficar chorando a vida toda? Não. Ah, pastor, o senhor não entende. Queridos, olha aqui o que Deus está falando para um povo que ficou 30 dias chorando. É hora de se levantar. Josué, levanta, Josué, está na hora. Chega de choro. Tem novos desafios para frente. Bora caminhar. Amém, queridos? Amém. Então, a postura de alguém que está de luto é de alguém que está triste, é uma postura caída, né? Mas o curso da vida continua e nós não podemos continuar a nossa vida sem se levantar. Ninguém consegue continuar a vida sem se levantar. Você deita, dorme e acorda para... Quando você vai trabalhar, você só trabalha porque você levanta. Se você não levantar, você não vai trabalhar no outro dia. E você não vai conquistar o dia, não vai conquistar os recursos para a sua família. A questão, querido, é que às vezes nós estamos emocionalmente, espiritualmente caídos. E nós vivemos uma vida com essa postura. Diante dos desafios, dos problemas que enfrentamos, das dificuldades. Uma postura caída. E alguém com uma postura caída não conseguirá avançar para as novas conquistas. Só conquista quem se levanta. Repita comigo, só conquista quem se levanta. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, se levanta aí. Se levanta para conquistar. Só conquista quem se levanta. Aleluias. Então, amados, levantar é pôr-se de pé. Levantar é se colocar de pé. O que Deus está dizendo é, Josué, coloque-se de pé, né? Chega de choro. Você precisa romper com o seu passado agora e avançar. Levantar, querido, é romper com o passado. Levantar é romper com uma noite que passou. Levantar é romper com o passado. Se existe coisas na sua vida que passou, que ficou lá atrás, e que você está preso a elas, elas estão amarrando você, esses acontecimentos, esses traumas, essa perda está amarrando você para você não se levantar. E você tem que romper com isso para se levantar. Aleluia, Jesus. Amém? Diga-se comigo, eu não posso morar no passado, nem viver do passado. Não importa se ele foi bom ou se foi ruim. Porque existem pessoas que elas estão presas em um passado ruim. Mas existem aquelas que estão presas em um passado bom. Aí elas vivem a vida assim. Ah, mas naquela época era tão bom. E não conseguem desfrutar do hoje. Né? Eu já vi pessoas
espiritualmente que viveram uma vida espiritual no passado muito boa. Só que elas não conseguem viver a realidade de hoje. Elas ficam sempre naquela realidade do passado. Mesmo que seja uma realidade boa, querido, se o passado é ruim ou bom, ele tem que ficar lá no passado mesmo. Ele não vai nos ajudar no nosso presente. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Então, amados, a nossa falta de rompimento é porque às vezes existem situações no nosso passado que nós estamos presos a elas. Algumas áreas nós não rompemos porque estamos presos. Enquanto aquele povo não rompesse com aquele passado, com aquele choro, com aquele luto, eles jamais poderiam entrar na terra. Eles jamais poderiam ter as novas conquistas que Deus deixou para eles. E essas situações nos impedem de atravessar uma linha nova, de uma corrida nova e de um novo desafio e de novas conquistas. E o interessante é que Deus coloca uma linha para eles. Porque para você atravessar uma linha de chegada, é necessário atravessar primeiro uma linha de partida. Ninguém atravessa uma linha de chegada sem primeiro atravessar uma linha de partida, sem primeiro ter iniciado, sem primeiro ter começado. Então Deus estabelece uma linha de partida. Qual é a linha de partida daquele povo? É o Jordão, né? O Jordão é a linha de partida. E para muitas pessoas, a linha de partida realmente é um Jordão, é algo difícil. Talvez tomar essa decisão de se levantar e recomeçar o curso da sua vida tem sido um desafio para você. Talvez você está com medo de acontecer as mesmas frustrações, de ter as mesmas perdas que você teve. E por isso você está com medo de dar um passo nessa primeira linha. Existem pessoas que os traumas do passado dela estão tão no presente dela, estão tão presos nela, que quando ela vai dar o primeiro passo para começar uma nova corrida, ela sente as dores lá de trás. E isso tem impedido muitas pessoas. Infelizmente hoje existe uma grande maioria de pessoas que elas estão ali, com uma linha na frente delas, para recomeçar, mas elas não estão recomeçando com medo. É por isso que Deus fala: Josué, não tenha medo. Por que Deus diz isso? Porque Josué tinha um líder do lado dele. Moisés estava ali, qualquer coisa, o líder estava do lado. Mas agora ele perdeu o líder. Como que, talvez ele pensava consigo, como que eu vou me lidar com essa situação? Meu líder não está comigo. Sabe o que aconteceu talvez com você, querido? Você perdeu a sua mãe, ou seu pai, ou um filho, ou um irmão, ou um parente. E você diz assim: como eu vou recomeçar agora sem essa pessoa na minha vida? Ou talvez alguém abandonou você. E você está com medo. Mas Deus diz assim: não tenha medo, que eu estou com você. E você será vencedor. Aleluias. Então, entenda, essa palavra é Deus dizendo para você um comando: se levanta. E não tenha medo. É hora de novas conquistas. Irmãos, celebrar novas conquistas é necessário. Ou nós celebramos novas conquistas, ou não teremos o que celebrar. Celebrar é um processo da vida que gera descanso, que gera satisfação, que gera paz interior, que gera nesse sentimento de realização. Pessoas que não têm esse sentimento na sua vida, constantemente elas se acham fracassadas. E entenda que talvez você tenha fracassado, não é porque Deus não quer,
mas é porque você ainda não se levantou para viver uma nova conquista e celebrar ela. Mas a partir do momento que você se levantar, Deus vai levar você a ter essas conquistas. E você vai celebrá-las. Em nome de Jesus. Diga assim: existem coisas novas na minha frente. Deus está falando com eles. Josué, na frente existe uma terra que manda leite e mel. Na frente existe uma promessa. E se você não sair do passado, você não vai alcançar essas promessas. O apóstolo Paulo compreendia isso melhor do que ninguém. Paulo sabia muito bem que só dá para alcançar o novo rompendo com o passado. Só dá para alcançar as promessas, as novas conquistas, se a gente romper com o passado. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 13 ao 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, né, ou que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Paulo estava dizendo o seguinte: o que passou, passou, eu não vou carregar o que passou comigo. Eu vou avançar para o alvo. Não faça do seu passado um alvo. O alvo é o que está na frente. E o que é o alvo, pastor? O alvo é aquilo que nós, concentramos nossa atenção. O alvo é aquilo que a gente concentra o nosso foco. E eu lhe pergunto: o seu alvo está no teu futuro ou o seu alvo está no passado? Você se concentra no futuro ou você se concentra no passado? Isso é muito sério. Onde nós estamos concentrando as nossas forças e as nossas, atenções? Porque se o meu alvo for no passado, eu não avanço. Eu só vou regredir. As pessoas à minha volta vão passar por mudanças. Vou ver pessoas ao meu lado celebrando conquistas. Mas eu vou ficar para trás. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. 2 Coríntios 5, 17. Eu vou te dar um motivo para sempre olhar para o futuro. Sabe qual é o motivo? Você está em Cristo. E a palavra diz assim: que aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas passou. Eis que se fizeram coisas novas. Agora, é entender que existe coisas novas na minha frente para me conquistar. Irmãos, quem não rompe com o passado, nunca conquistará coisas novas. Deixa eu dar um exemplo do dia a dia, claro. Talvez você tenha aí uma panela que você ganhou lá no seu casamento. Lá no passado você ganhou a panela. Só que aí você colocou o sentimento naquela panela, e a panela já está arrancando o cabo, a tampa não encaixa direito. Mas como você não rompe com ela, nunca tem uma nova. Eu tinha um iPhone amarelo que precisei... Eu digo iPhone que os irmãos conhecem a história, né? Quem lembra aqui do iPhone amarelo do pastor? Olha aí. Eu tive que romper com ele, irmãos. iPhone é só brincadeira, irmãos. Era um Nokia. Tive que romper com ele. Porque senão a gente não avança para as novas conquistas. Agora, pelo amor de Deus, não faça isso com o seu casamento não, tá? As coisas são literais. Em nome de Jesus. Nessa área aí, Jesus renova. Dá nova alegria, novas forças. Coloca mais humildade. É só levar para o óleo e para o oleiro. Seu casamento está difícil. Seu marido está difícil, ou sua esposa está difícil, entrega ela para o oleiro.
Fala, Senhor, capricha no vaso aí. Aproveita e vai junto e deixa Jesus fazer a obra completa. Amém? Mas, querido, entenda que existe, né, novas conquistas para o seu casamento, para a sua família, para várias áreas da sua vida. Muitas das vezes, a família ela entra num estágio de desgaste, porque não existe novas conquistas. Quando a pessoa não tem novas conquistas, ela entra num processo de desânimo e de desgastes. Por isso que é importante avançar para novas conquistas. Porque se eu não avanço, eu só me desgasto. Quem está entendendo? Então, amados, não se pode enxergar o novo olhando para o passado. Crescimento dessa igreja, o crescimento desta célula. O crescimento dessa igreja, vou usar um exemplo aqui. Se a gente ficar olhando para o passado dessa igreja, essa igreja não cresce, irmãos. A gente tem que se levantar e partir para novas conquistas. Não adianta, né? Ficar preso. Ah, pastor, mas teve uma época que foi muito boa. Tem uma época assim, glória a Deus que foi bom. Mas agora a gente tem que ir para épocas melhores e para um novo tempo. A mesma coisa na família, em várias áreas da vida. Se a gente ficar preso, só parado olhando para o passado, não vai ter novas conquistas. Amém? Então, querido, deixe para trás o passado, o pecado, a frustração, nem as experiências que foram traumatizadas, mas continue o curso da sua vida. A linha deles era o Jordão, era a linha de partida. Eles precisavam dar o primeiro passo. Muitas das vezes o primeiro passo é o difícil, né? Pelo menos na bicicleta para mim foi assim. O primeiro passo foi mais difícil. Depois eu já fui pegando o jeito. O segundo, a mesma é a criança quando está começando a engatear. Nem os primeiros passos ela vai dar uma bombeada, escora aqui, o outro pega ali, mas depois ela vai. Eu não sei como é que está o nível de dificuldade do seu primeiro passo, mas ele precisa ser dado nessa noite. Qual é a área que você precisa dar o primeiro passo? Existe uma situação na sua vida que você sabe que precisa dar esse passo, mas está temente. Entenda, querido, se for necessário, Deus vai abrir assim, ó, as águas e você vai conseguir dar o primeiro passo. Foi o que Deus fez com aquele rio. Amém? Então, depois de Deus mandar Josué se levantar, Deus mostra a Josué a sua linha de partida. Para uma nova etapa, para uma nova vida, né? Antes dessa nova vida, antes dessa nova etapa, está uma linha de partida. Atrás dessa linha está o passado, né? Atrás estão os fracassos, estão as experiências negativas. Atrás, muitas das vezes, existem mágoas. Mas depois da linha de partida, diga um novo começo. Agora nós temos que decidir. Se eu tenho uma linha aqui na minha frente, ou eu vou conviver dessa linha para frente com novas experiências, ou vou ficar dessa linha para trás com o passado. Você precisa romper com essa linha. Precisa avançar. Amém? Querido, depois da linha existe um novo começo. O que nós temos que fazer é atravessar essa linha, deixar para trás tanto as experiências boas, como também as experiências ruins. Porque Moisés trouxe experiências boas, mas a perca de Moisés foi uma experiência ruim, negativa. Ou se não é uma perca, não é uma experiência boa. Não é fácil, né? Eu lembro muito bem, essa experiência eu vivi, separação dos meus pais. Foi uma situação que ficou no meu passado. Mas se eu não rompesse com esse sofrimento do passado, que foi a separação dos meus pais, eu não teria conseguido avançar para um casamento. Eu teria medo de dar um passo para um casamento e acontecer o mesmo que aconteceu com os meus pais. Talvez essa seja a sua situação, que Deus está querendo que você entenda que você precisa romper. Você tem medo que aconteça com você de novo. É por isso que você não recomeçou ainda. Aleluia, Jesus.
né? Então deixe essa situação no passado e atravesse o Jordão. Por quê? Porque o Jordão era um desafio grande. Quando Elias atravessa o Jordão, antes de ser tomado por Deus, Eliseu foi junto, mas os outros profetas não foram. Por quê? Rapaz, se Elias foi arrebatado, como é que a gente atravessa o Jordão de volta? Não, a gente não vai não. Mas Eliseu não temia, ele acreditava, confiava. Então ele atravessa atrás de Elias, o Jordão se fecha de novo, as águas, né? Nem sei se era o Jordão, preciso confirmar isso. Mas aí, depois, Eliseu, o sucessor de Elias, precisa atravessar de volta. Os outros profetas estão lá. Ele pega, né, a capa de Elias, bate nas águas, as águas se abrem e ele retorna. Existe um processo para atravessar. Existe um processo. Para Eliseu atravessar, primeiro ele seguiu a liderança dele. Para ele atravessar, ele seguiu a liderança. Elias foi na frente e Eliseu foi atrás. Mas a liderança foi tomada. A liderança foi tomada. Elias foi tomado por Deus. Agora Eliseu usa da mesma autoridade para dar continuidade ao curso da sua vida. Eles poderiam ter passado lá 30 dias, 40 dias, 50 dias procurando Elias. Cadê Elias? Mas Eliseu entendeu que tinha que dar continuidade ao curso da sua vida. Agora nós temos o mesmo exemplo. Moisés, né, e Josué. Moisés morre. O líder que Josué acompanhou, seguiu a direção, falece. E agora tem que atravessar. Josué precisa se levantar na mesma autoridade, assim como, né, Eliseu fez. Só que ele fica chorando. Mas Deus diz: olha, você tem que atravessar. E para atravessar o Jordão existe um processo. Quando a liderança está com você, talvez é mais fácil. Quando o seu pai estava com você, talvez era mais fácil. Quando a sua mãe estava com você, talvez era mais fácil. Mas se essa pessoa não se encontra mais com você, você precisa passar pelo processo. Para atravessar o Jordão tiveram que colocar o sacerdote e os levitas com a arca da aliança na frente do povo. Para que eles conseguissem atravessar, eles colocaram o sacerdote, né, e os levitas com a arca da aliança na frente. Tudo, querido, para a gente avançar, nós precisamos entender o processo. Porque às vezes a gente quer novas conquistas, mas a gente não quer passar pelo processo. Queremos novas conquistas, mas não queremos passar pelo processo. Eu quero um excelente emprego, mas eu não quero passar pelo processo de estudar. Eu quero que Deus me chame para uma obra, mas eu não quero passar pelo processo de me consagrar a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, conquistar, Deus quer que a gente conquista. Promessa é o que mais tem na Bíblia. Mas além de se levantar, romper com o passado, eu tenho que entrar no processo.
Então existem muitas pessoas que elas estão não obtendo sucesso porque lhes falta entrar no processo. Eu estava conversando com os líderes numa reunião que eu tive a semana passada com eles sobre sucesso, né? O que é sucesso? Sucesso é o resultado positivo de uma ação. Toda ação que tem um resultado positivo, nós podemos denominar de sucesso. Mas uma ação que tem um resultado negativo, nós chamamos de fracasso. Ou seja, se o sucesso é o resultado, significa que ele é um fruto. Diga, o sucesso é um fruto. Mas só colhe fruto quem planta. E plantar é o processo, pelo qual às vezes a gente não quer. Mas só planta quem tem. Quem planta? Quem tem semente. Só planta quem tem semente. Aí é onde que muita gente diz assim: por isso que eu não planto, porque eu não tenho semente. Eu não tenho semente. Os líderes aprenderam que todo mundo tem semente, não tem esse que não tem. Deus dá semente para todo mundo, mas nem todo mundo pega essa semente e passa pelo processo para ter um resultado final. E qual é a semente? Diga assim: a semente que Deus me deu foi o tempo. Então eu tenho que pegar esse tempo e fazer o quê? Plantar ele em alguma terra. Que terra é essa? Fala para mim uma terra que, se você botar tempo nela, vai gerar fruto. Uma terra que você coloca o tempo, dá fruto. Irmãos, lá na Microlins, se colocar tempo lá na Microlins Leader Kate, na escola que você trabalha, dá sucesso? Olha uma terra boa de botar tempo. Se você coloca tempo aqui, planta tempo aqui, tem sucesso? Você quer sucesso na família, quer novas conquistas na família? Plante tempo na sua família. Pega a semente do tempo, planta na sua casa. Plante tempo, eu quero ter sucesso espiritual. Pega o tempo que Deus te deu e que é a semente, planta no congregar, planta na palavra, planta no jejum, planta na oração, que vai ter colheita. Agora vamos mudar aqui o ambiente. Vamos falar dos terrenos que não gera colheita. Fale em um terreno que, se você plantar tempo, não gera colheita. Pode falar. Celular. Aí o Edson falou, depende. Realmente depende. Né? Se estiver lendo um livro no celular, se estiver lendo a palavra de Deus no celular, né? Novela, está falando ali. É um terreno que não gera sucesso. Só ensina a família a se degradar. Você sabe qual é um terreno que não gera, diga assim, falar da vida dos outros? Irmão, não gaste tempo com isso não, você está plantando no terreno alheio. Viu? Não tem sucesso. Então, plantar é um processo. Eles tiveram, para atravessar o Jordão, que pegar os levitas, colocar na frente junto com o sacerdote e começar a cantar, a tocar. Quando eles queriam que os muros de Jericó caíssem, eles tiveram que pegar o tempo que eles tinham e começar a dar volta na cidade. Então, é pegar o tempo, se você quer novas conquistas, e semeá-lo. Se você quer ter sucesso, e semeá-lo em um terreno bom. Às vezes eu fico, né, triste porque eu vejo pessoas que dizem que não conquista, não avança, reclama da vida. Mas a gente só vê elas plantando
em terreno que não dá colheita, que não gera conquista, né? Irmãos, como é que eu vou passar a minha vida empinando moto? O que isso vai gerar para mim de crescimento? Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Jogando jogo em celular. Eu estou gastando a semente que Deus me deu do tempo, para mim ter sucesso, para mim ter novas conquistas. Estou gastando as sementes. Diga misericórdia. Meio que saímos um pouco, mas amém. Voltamos lá. Então, queridos, diga assim: eu só conquisto aonde eu piso. Irmãos, se você for plantar em um lugar, você vai ter que pisar lá. Não tem como você plantar sem pisar. Não tem como, tem que pisar. E a palavra diz assim: olha, Josué, nas novas conquistas agora, o lugar que você pisar será seu por herança. Você vai conquistar. É por isso, irmãos, nós estamos fazendo as casas de milagre. Nós temos que andar mais nessa cidade para conquistar ela. Pisar em mais ambiente para conquistar em nome de Jesus. Amém? Então, Deus deu dentro de uma condição. Qual é a condição? Você vai ter que pisar lá, você vai ter que se mover. Se você não sair daqui e pisar lá, você não conquista. Você tem que se mover. Sai daqui, vai para lá. Está falando assim: sai do passado e caminha para o futuro que está na sua frente. Foi isso. Sai do teu passado, do trauma do passado, da situação do passado, e caminha para frente. No versículo 4, no verso 4, nós vemos que Deus colocou limites. O limite dessa terra será o seguinte: Deus estabelece. Vai, pastor, Deus quer que a pessoa conquiste, mas por que limite? Porque no processo, querido, diante de nós vai ter aquilo que Deus projetou para nós, mas diante de nós também vai ter aquilo que Deus não projetou para nós. Existem coisas que estão na nossa frente que foi Deus que colocou, mas existem outras que o diabo colocou para nos distrair e para nos corromper e para nos derrubar. É por isso que existem limites, e Deus estabeleceu limites. Limite significa que existem coisas que podemos fazer e que existem coisas que nós não podemos fazer. Deus vai nos dar dentro de uma legalidade. E existem certas coisas, amados, que são erradas, que não são legais, né? O que é legal? Aquilo que Deus colocou na sua vida vai ser legal, e aquilo que Deus não colocou vai ser ilegal. E o que é ilegal vai trazer problema, vai trazer consequências, vai trazer mais traumas. Aí a gente observa, Deus colocou no futuro de Davi um reinado. Davi avançou, conquistou esse reinado. Deus colocou mulheres bonitas nesse futuro de Davi. Mas teve uma mulher que estava lá na frente de Davi que Deus não colocou para ele. E ele foi lá e colocou a mão. Resultado: uma desgraça na família. Deus chega para esse mesmo exército de Josué e diz assim: ó, vai lá naquela cidade, que a batalha é de vocês. Mas não é para pegar isso não é pega, não pega. Não é de vocês, tem um limite. O limite de vocês é só a vitória. Aí um camarada chamado Acã vai lá e pega o que Deus não deu e traz. Problema. A família de Acã todinha morre. E o povo de Israel ainda perde batalha. O limite significa: tem um limite aonde eu posso ir. E esse limite chama-se princípios. Fora dos princípios não existe novas conquistas. Veja que o processo não é um passo só. É se levantar, é romper com o passado, é dar o primeiro passo, atravessar essa linha, é entrar no processo, mas é também entender que tem que ser por princípios.
Não pode ser fora de princípios. Você quer avançar para um casamento? Princípios. Fora de princípios. Irmãos, fora de princípio as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Fora de princípio as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Hoje eu louvo a Deus porque eu digo para a pastora o seguinte. Inclusive é um testemunho que vai estar aí no livro que eu creio que esse ano sai, não é possível. Em nome de Jesus, já está pronto, só para falta impressão agora. Esse testemunho está nesse livro. E não houve algo fora do planejamento. Todas as coisas do nosso casamento aconteceram conforme o planejado. Isso é um testemunho que eu falo exaltando a Deus, glorificando a Deus, porque eu coloquei Deus dentro do relacionamento. Nós pedimos, Senhor, que seja o centro desse relacionamento, que seja a base, que seja o princípio, que seja a direção. Nós não queremos fora do teu propósito, nós queremos alinhado com a tua vontade. Mas fora do princípio, as coisas não saem como a gente pensa. Por isso, querido, estabeleça uma vida de princípios, que as suas conquistas serão bem-aventuradas. Amém? Diga assim: Deus é comigo, mas eu não posso ficar deitado na rede. Porque Deus fala assim: olha, Josué, esforça e tem bom ânimo, né? Uma parte do processo é se esforçar. Aí entra a dedicação, a entrega, o esforço, colocar força naquilo, colocar energia. Isso é esforço. Esforça e tenha bom ânimo, né? Isso é o que, pastor? Aí eu vou me levantar, eu vou para a igreja, eu vou para a oração, eu vou congregar, eu vou estudar, eu vou pegar um livro, eu vou ler. Tem noite que eu vou passar a noite acordado, mas eu vou estar estudando, eu vou estar lendo. Eu não vou estar na casa dos amigos brincando de videogame, eu vou estar estudando, eu vou estar me esforçando. Esforça e tem bom ânimo. Coloca força. Deus é conosco, mas nós temos que nos esforçar. Né? Amém? Eu só me lembro do testemunho do Elimar, que infelizmente teve que mudar. O testemunho do Elimar me marcou, irmãos. Me marcou mesmo. Quem lembra aqui do Elimar? Algumas pessoas. Nós tínhamos um encontro com o amor de Deus. Já há algum tempo que eu vinha conversando com ele, ele ia usar a internet lá de frente de casa, eu sentava e conversava com ele, né? Convidando para a igreja, e ele veio em um culto de sábado, entregou a vida para Jesus aqui, e começou a ouvir falar sobre o encontro. E o jovem fala: não, o encontro é bom, é tremendo. Ele ficou curioso: não, eu quero participar desse negócio. Quando deu, acho que era domingo, 1h, alguém bate lá na minha porta. Era o Elimar. Pastor, aí eu amei, varão, eu vi na foto que você entregou a vida para Jesus ontem, que bom, a paz do Senhor. Ele: pois é, pastor, mas eu vim para aqui por uma razão. É porque eu ouvi falar desse encontro, eu tenho que participar desse encontro. E eu fiquei sabendo que tem um negócio de uma rifa aí para ajudar, e eu queria pegar essa rifa e vender, porque eu quero pagar a minha inscrição do encontro. Irmãos, ele pegou 1h e saiu nessa rua de Curianópolis, vendendo essas rifas. Chegou de tarde: pastor, já vendi tudo, está aqui minha inscrição do encontro. Tem que se esforçar. Tem que esforçar. Esse testemunho me marcou muito. Muito mesmo, né? E às vezes a gente está reclamando: irmão, Deus não vai dar prontinho não. Está lá na sua frente, agora levanta, anda, vai lá e é conquista. Amém, povo de Deus? Amém. Nós estamos finalizando. Diga assim: não pare de falar da palavra de Deus. Deus fala assim: olha, Josué, primeiro Deus diz: não desvie do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça no caminho, permaneça no propósito, permaneça na direção. Querido, permaneça. Se Deus tem colocado, permaneça. Permaneça liderando esta célula. Permaneça congregando essa igreja. Permaneça sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Permaneça. Aquilo que você está fazendo para Deus, não desvia nem para o lado, nem para o outro. Permaneça. Aí ele diz assim: ó, e nunca deixe de falar e de meditar na palavra da lei.
Não esqueça a palavra não, porque na hora da dúvida, na hora do medo, eu vou falar contigo através da palavra. Na hora das incertezas, a palavra é Deus falando com a gente. Continue congregando, porque Deus vai falar contigo. E as novas conquistas virão. E por último, Deus diga assim: não tenha medo. Não te mandei eu, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu sou teu Deus e te sustento com a destra da minha justiça. Estou contigo por onde você for. Querido, um dos maiores impedimentos da vida do ser humano é o medo. O medo tem levado muitas pessoas ao fracasso. O medo bloqueia as decisões importantes. O medo tem impedido pessoas de conhecer a novidade da vida de Deus, né? E Deus falou por várias vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Rompa com medo. Medo, conforme eu falei nos devocionais, não é algo que vai ser tirado de você. Vai ser algo que você tem que enfrentar. Meus irmãos lembram da história lá, né? De tapar o olho e passar com medo. Quem estava no devocional entendeu essa história aí, sorriu demais do pastor, misericórdia. Então rompa com medo, em nome de Jesus. Então esse é o processo. Você quer novas conquistas? Se levante, rompa com o passado, dê o seu primeiro passo, atravesse o seu Jordão, não sei qual é ele, mas atravesse, em nome de Jesus. Entre no processo para atravessá-lo, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela direção da sua palavra, né? Não se desvie do foco. O seu alvo não pode estar no passado, tem que estar na frente. Prossiga para o alvo e rompa com medo. Se esforce. Irmãos, as novas conquistas, é óbvio que você vai conseguir. Por isso eu quero convidar você nesse momento para se colocar de pé. Se levanta em nome de Jesus.